Tudo bem, minha turma? Eu vou contar uma experiência que eu tive no grupo de membros. No domingo, que foi assim, sabe? Foi uma coisa que eu vivi assim, bem de tapa na cara mesmo. Fazia tempo que eu não tomava um e estava precisando e tomei. Baltazar chegou aqui mais cedo e me disse assim: fale sobre o Santo Grau no grupo de membros. Eu falei, mas Baltazar, nem você. Porque o Santo Grau para mim é uma coisa tão séria, gente. É uma seriedade. Tudo para mim é muito sério, mas o Santo Grau para mim é muito sério. Baltazar, deixa eu ter mais conhecimento com as pessoas. As pessoas lhe conhecem demais, já tem com você 1 ano. Baltazar, vou fazer o seguinte, eu vou botar o livro de Maria de Madalena aqui, que é o livro que eu escrevi sobre o grau, e vou deixar aqui, né? Por que eu fiz isso? Por que eu tive essa reação com ele? Porque esse é um livro que fala do Santo Grau. E eu vejo que muitas pessoas não têm interesse em adquiri-lo. Então, se as pessoas não estão tendo interesse de adquirir um livro, como é que vai querer adquirir um bate-papo assim? Não é um bate-papo, mas é uma conversa de 1 hora. Um livro você aprofunda, um livro deixa você meditar, um livro deixa você procurar outras coisas. E eu falei para ele, eu acho que falar sobre o Santo Grau é preciso que as pessoas estejam mais, né, interessadas nesse tema, e eu vou saber à medida que elas adquirirem esse livro, né? Sentirem magnetizadas, sentirem que ali tem alguma coisa para elas. Foi você mesmo que me ensinou isso, Baltazar. Ele, sim, tá bom. Então eu deixei o livro aqui. Olha que coisa. E aí comecei com perguntas e respostas. Tinha muito tempo que eu não abria com perguntas e respostas nos membros e tal. Aí eu abri. Uma pessoa me fez uma pergunta sobre uma live que eu tinha terminado de dar à tarde. E a próxima pergunta foi sobre o livro de Maria de Magdala. Aí eu fiquei... Baltazar só ria para mim, assim. Não foi, Gabriel? Então você vê, são coisas que o iniciado passa também, né? Eu fiquei... Eu juro a vocês, tem muito tempo que eu não passo uma experiência dessa. Eu fiquei muito grata por ter passado, porque tudo isso vai confirmando as coisas para mim. Que eu estou aqui, que Baltazar faz uma ponte mesmo, que os mentores de vocês fazem uma ponte. Eu estou aqui. É nisso que eu confio. Para abrir um grupo de iniciação dessa forma. Confiando nos mentores espirituais de vocês. E aí eu fui ler o livro na página que eu tinha aberto. Eu abri o livro e deixei aqui do lado. Quando eu comecei a ler, uma moça começou a chorar e escreveu que ela estava lendo aquela página. Então, é isso que eu estou dizendo, tudo isso são confirmações. Então, à medida que a gente vai fazendo a iniciação, a gente está tanto no nosso caminho, sendo tão sincero, eu só fui sincera ali. Eu não estava falando que o grupo não tinha condições de ter essa aula, nada disso, eu estava falando de mim, das minhas inseguranças. Eu estou insegura. Ele me perguntou o motivo da insegurança e eu revelei. O motivo da insegurança é que eu não vejo muito interesse das pessoas, elas gostam muito do caminho de um aprendiz. Mas esse, enfim. E aí a vida me mostrou que eu estava errada. Mas a vida também me mostrou que eu estava errada porque eu expus o meu erro. Você disse, tá bom, Baltazar, vou fazer. Né? Entendeu como é o iniciado? A iniciação, o iniciado ele não é obrigado a fazer aquilo que ele recebe a intuição de fazer, ele pode questionar. Isto não dá problema nenhum. Não dá problema. Eu fiz 18 iniciações, minha gente. E todas as iniciações que eu fiz foram assim, com pessoas, como é que eu vou explicar? Não é mais sérias ou menos sérias, não é essa, mas vamos dizer assim, mais preparadas, entendeu? Então as minhas iniciações nunca foram só rituais. Teve muitos rituais que muitas pessoas dizem que passaram, que eu não passei. Não aconteceu comigo, eu não posso falar. O que comigo não aconteceu. E com muito estudo. E muita gente diz assim, não, mas eu me iniciei nessa cultura também. Eu não estudei isso. Eu só não sei você, eu tive que estudar. E todo mundo lá nesta casa estudava. Mas estudava a Chácara do Tempo, estudava a filosofia, e muito.
A coisa que a gente mais estudava eram as leis solares, depois as leis lunares. As coisas que a gente mais estudava era isso. Ah, não, na minha casa só tinha rituais, comidas. Eu não posso falar do que eu não vivi. E as iniciações que eu faço é conforme eu aprendi. Então, se você está querendo continuar a se iniciar comigo, saiba disso. Né? A gente precisa estudar para ter autoconhecimento. É extremamente importante. Extremamente. Se você ainda não está fazendo o curso de astrosofia, por exemplo, é um curso de 3 ou 4 meses. Estou com 4 meses no curso já. É importante estudar. É muito importante. Você vai compreender muito mais o que cada dia que passar aqui eu vou estar falando. Né? Cada dia que passar aqui eu vou estar falando. Ok? Que foi a astrosofia iniciática que eu falei que nós íamos fazer. Então, vocês gostaram desse texto? Vamos a perguntas sobre esse texto, quem gostaria de fazer? E Gabriel comentou comigo que vocês gostaram desse texto. É o texto Ciência Oculta e Chakras, que foi enviado depois da última aula. Isso. Apareceu alguma pergunta aí, Biel? Ainda não, esperando. Nenhuma pergunta? Ainda não chegou. As pessoas não gostaram muito do texto. Ainda não teve pergunta específica. Então, eu vou ler aqui um parágrafo desse texto, tá? Enquanto não alcançamos a gentileza, somos um brilhante não lapidado, escondido na sombria escuridão do carvão. Torna-se assim impossível perceber e detectar a anatomia do corpo sutil, que todos possuem. Porém, apenas os gentis desfrutam dela. A gentileza nos torna sensíveis e estabelece na nossa pele um magnetismo, um magnetismo que se aproxima. Então, ok? Ok. Vamos refletir um pouco sobre esse parágrafo, né? A gentileza é o primeiro passo de avaliação de uma pessoa que está fazendo esse tipo de iniciação, essa iniciação que nós estamos fazendo aqui. Cada iniciador tem um segmento filosófico, não é? E eu gosto muito do segmento filosófico que eu tive com o meu iniciador e com os mestres ascensionados. Eles andavam muito na mesma sintonia, que é o estudo, como eu falei, né? Então, o que é que o texto diz? Enquanto não alcançamos a gentileza, somos um brilhante não lapidado, escondido na sombria escuridão do carvão. É verdade. A atividade da gentileza, o iniciado, ele é antes de tudo um gentil. É um outro nome que você pode ter também. Diz assim, eu sou um gentil ou eu sou um iniciado. Não é? A atividade que ele precisa introduzir, se ainda não introduziu, se você já chegou aqui gentil, então você já passou dessa fase, por outros caminhos e outras coisas, e outras vivências que você já teve. O ser gentil é aquele que tem a percepção de um olhar de uma pessoa. O meu iniciador contava uma piada para falar sobre isso, o ser gentil. Ele dizia que tinha gente que chega no enterro, né? E tem um caixão em cima da mesa, está todo mundo vestido de preto,
chorando, e a pessoa entra e não tem nenhuma gentileza, né? E olha e faz, o que está acontecendo agora? Parece que vocês foram para o enterro e está todo mundo ali no enterro e a pessoa não percebeu. Então, nosso grau de percepção, quem nos informa, são as pessoas que estão em nossa volta. Não é? São os nossos filhos, são os nossos companheiros e companheiras, amigos. Então, é extremamente importante a gente abrir um espaço para ouvir o que nossos amigos, nossos irmãos e parentes dizem. Se diz, puxa, você é grosseiro, hein? Nossa, você chega assim, você... Né? Escutar, abrir para escutar isso. Entendeu? Ah, mas eu fico assim só quando eu vou na casa da minha tia. Não, você fica assim porque você ainda não é um gentil. No momento que você é um gentil, você vai na casa da sua tia e você vai manter o seu equilíbrio, que a gentileza vai lhe ensinar isso. Gentileza não é educação. Não é? Gentileza não é não poder dizer não, muito pelo contrário. Gentileza é dizer não da mesma forma que diz um sim, no mesmo tom de voz, não, sim. Não é? No mesmo jeito. Gentileza é saber receber um sim e um não com a mesma coisa. Saber que se aquele não chegou naquele momento, é porque só tem o não para a gente naquele momento. O sim e o não são a mola da fortuna de planeta Terra. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você queira uma coisa de mim agora, e agora eu estou dando a Gabriel. Um exemplo só. Aí você chega e faz, Lu, eu quero tal coisa. Eu digo, agora eu não posso. Então eu estou dando um não a você, porque eu estou dando um sim a Gabriel. Da mesma forma que se eu estou com você, eu vou dar um não. Se qualquer telefone tocar aqui agora, eu vou dizer, não posso atender. Por quê? Porque eu estou no meu grupo de iniciação. Você já viu fazer isso, Gabriel? Já, diversas vezes. Fala para a pessoa, não, estou conversando aqui, aguarde aí. Não é porque é internet, nada disso, porque eu sou assim, seja na internet, fora dela. Eu sou do mesmo jeito. Não importa quem seja. E com qualquer pessoa, não importa quem seja. Teve tantas pessoas assim, minha família ficava super ofendida. Aí eu vim aqui para ver você e cheguei aqui e encontrei a iniciadora. Mas você sabe que é isso que eu sou. Ah, eu me esqueci que dia de domingo, as pessoas, um domingo do mês, seus iniciados vinham aqui passar com você e tal, e tal, e tal. Você se esqueceu, mas a porta está aberta. Ah, não, vamos embora. Então, tá logo. Né? E assim foram parando também de ir. Enfim. Não é? Enfim. Então, o sim e o não são coisas que vão se alternar sempre nas nossas vidas. Sempre. Então, trabalhar a gentileza não é só levantar do metrô para uma senhora sentar. Não é isso. Não é nada disso. Levantar do lugar para a pessoa sentar é educação. Gentileza é a energia que você vai receber dela. Do campo áurico dela, do agradecimento. Não tem coisa melhor do que a energia da gratidão. Né? A energia da gratidão vem para nos ensinar a ser um gentil. Mas olha, eu fiz essa gentileza e recebi essa energia de gratidão. E essa energia vai imantando no seu corpo, vai imantando, não é? Vai imantando. Nossa, como é bom ter alguém que está grato por uma coisa que a gente fez. E muitas vezes essa gratidão vem de um não também. Olha, eu não vou fazer isso para você porque eu não posso, ou porque eu não sei, ou porque eu não estou em condições de fazer, eu não quero lhe enganar. Não é? Isso também é ser um gentil. Se a pessoa não entendeu e sai com raiva de você, não é? Primeiro, você está aqui já defendido por outras forças de gratidão que você já recebeu. Segundo, o espírito que está encarnado em nós é mais sábio do que nossa mente. Foi nesse grupo de pleito de oração que eu falei isso já. Do espírito que tem mais inteligência. Porque eu terminei pleito de oração e vim para aqui. Mas foi... Não foi... Você falou isso, mas foi hoje. O nosso espírito é muito mais sábio do que nós.
Muito, 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 muito. Então, o espírito que está encarnado nessa pessoa, a mente dela pode ficar com raiva, o emocional dela ficar com raiva, mas o espírito dela vai atuar. E muitas vezes ela vai chegar em casa, vai pensar, vai dizer, puxa, fulano não fez aquilo porque não pôde. Eu fui tão grosseiro com ele, estou até com vergonha, não encontrar eu pedir desculpa. Quantas pessoas não já lhe pediram desculpa? Algumas não, né? Algumas você também não pediu. Então, o gentil é exatamente isso. Existe uma passagem do ser gentil para o ser sutil. Né? O ser sutil é uma pessoa que está mais elaborada. A matéria, a carne dela já está mais, recebe mais energias sutis. Eu vou explicar o que é isso. Digamos que uma pessoa, você faz um bem para uma pessoa e uma pessoa lhe agradece, você está chateado com isso. Não me agradeça não, que eu nem quero agradecimento. Né? Um ser sutil, ele jamais faria isso, por mais aborrecido que ele estivesse. Entendeu? Porque quando a energia do agradecimento entra, cura até dor de cabeça. Outro dia, Gabriel estava com dor de cabeça. Eu estou com uma dor de cabeça, você vai trabalhar em pretoração? Ele falou, vou, então vá, vamos embora. Quando terminou, ele disse assim, passou. Eu disse, tanta gente que agradece a você de me gravar, eu mesmo agradeço a você, cada programa que termina, eu saio aqui dando uma bênção, pedindo a Deus que abra os caminhos dele. Como é que sua dor de cabeça não ia passar, né, meu filho? Tanta gente lhe agradecendo. E é dor de cabeça das bravas, não estava conseguindo abrir o olho, sentindo enjoo. Isso mostra para ele que ele está começando a se abrir para a sutileza. Muitas vezes a energia de cura está assim, ó. O curador está ali transmitindo, mas a pessoa, ela pragueja muito, ela briga muito, ela pragueja demais, que essa cura não consegue entrar. Sabia disso? É assim que acontece. Pergunta sobre o ser gentil. Ser gentil tem a ver com nossas escolhas, com o padrão, com o jeito de responder e tudo isso, não é, Lu? Não, isso é a nossa educação. Repete. Tem a ver com nossas escolhas, com o nosso padrão de ser, com o nosso jeito de responder, é isso? Isto é educação. Gentil é uma força que você começa a ser imantado pelo coletivo que lhe cerca através da energia da gratidão. Isso que você disse é educação. Mas a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. É porque tem um formato de falar aí fora, eu só dei bom dia por educação. Esse bom dia não é dado por educação. Esse bom dia é dado por uma obrigatoriedade social. Não é nada disso, eu não estou falando de obrigatoriedades sociais aqui. Mas se você é uma pessoa educada, você chega no ambiente e você dá bom dia a todo mundo. Né? Se uma pessoa lhe pergunta as horas, você responde. Isso é a verdadeira educação. Tirando qualquer obrigatoriedade social, tirando qualquer máscara social. Então, se uma pessoa já conquistou esse estágio de educação, né? Se ela está no lugar, ela vai dar esse bom dia, mas esse bom dia é verdadeiro, porque a educação ensinou a ela. Ela não faz por obrigatoriedade, ela faz porque ela vê que essa é a forma de se conduzir entre as pessoas, esse é o caminho, não é? Não estou me referindo àquela frase que as pessoas dizem, só dei um bom dia para a educação, só recebi você para a educação. Essa frase está errada. Né? Essa frase teria que ser dita assim, só lhe recebi por uma obrigatoriedade social, só lhe recebi por uma máscara, só lhe recebi por uma hipocrisia. Aí as pessoas não querem dizer essas três, botam o nome da pobre da educação aí no meio. Mas quando você faz uma coisa por educação, é porque você faz por boa vontade. Porque a educação
que é a soma do que você recebeu dos seus pais, da vida, do mundo, do que você já trouxe no seu processo, né? Encarnatório, que você já trouxe de você. A Tatá, minha filha, quando eu era pequena, ela adorava sentar na porta, com 3 anos, vai ficar, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que passava por ela. Era um negócio. E quando a gente viajava com Tatá para o interior, estava no hotel, por exemplo, ela queria ficar na porta do hotel, esperando os outros hóspedes chegar para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Você, minha filha, você já nasceu trazendo. E era aquele bom dia com um sorriso, sabe? As outras crianças brincando no parquinho. E ela lá cumprindo a missão dela de dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas muito alegre, muito feliz, assim. Ela estava inteira no que ela está fazendo. Então, muitas vezes a educação a gente já trouxe com a gente, né? Que é essa coisa que a gente faz sem nenhuma obrigatoriedade. Aí, quando a gente atua com essa educação que eu estou falando, o coletivo responde, geralmente com gratidão e simpatia. Essa gratidão e simpatia tem uma energia, tem uma benção, tem uma força. Que você vai recebendo aquilo, vai recebendo, e que vai ajudando a lhe tirar você, diamante, de você, carvão. É isso que o texto fala, né? A gentileza vai nos burilando, tirando a gente, deixando a gente de ser o carvão e vindo, lapidando até chegar ao diamante. Entendeu? Turminha. Né? Perguntas sobre gentileza. Empatia e gentileza, qual a relação ou diferença? Pode ter semelhança e diferença, né? Muitas vezes um ser educado, quando vê outro, tem uma empatia imediata. Muitas também, como um ser gentil, não é? Que vê outro ser gentil, tem uma empatia por aquilo. Agora, um ser grosseiro, quando vê um ser gentil, tem antipatia. Entendeu? Porque a empatia é o produto, é quando você tem um encontro com alguém que tem muita semelhança com sua essência. As essências, quando assemelham, elas são empáticas entre si. Não é? Elas são... Olha que legal, fulano, que você também é. Tem pessoas que ainda não desenvolveram a gentileza, mas estão a caminho. E quando ela vê pessoas gentis, ela faz assim, puxa, adoro fulano, ainda não sou assim, mas um dia eu vou ser, quando eu crescer eu vou ser assim. Tem uma frase, né, da moda que o pessoal fala. Então a empatia é isso, né? A empatia é esse movimento. Entendeu? Agora, a gentileza, ela não acontece para que os outros sejam empáticos com ela. Eu vou fazer uma gentileza aqui para ter empatia das pessoas. Isso ainda não é gentileza. Isso é máscara e hipocrisia. A gentileza que eu estou falando aqui é aquela que flui. É aquela de você que diz assim, não, mas por que eu vou negar um bom dia às pessoas, né? Até por eu estar com um mau dia, eu vou desejar bom dia, para ver se o dia chega para mim, para ver se eu saio desse fígado, desse mau humor. Mais para frente, na iniciação, vocês vão entender que mau humor tem a ver com o fígado. Enfim, com as energias que brotam do fígado. Já vão aprendendo aí. Né? Então, a gentileza é isso, é um comportamento verdadeiro que você recebe, uma energia que você recebe que vai te tornando gentil. A ponto de, se você fizer uma grosseria, você diz assim, eu não queria fazer isso. E começar a se observar. O que é que está levando você a ter aquele retrocesso? Né? Você mesmo já fez um retrocesso. O que está me levando a isso? E abrir para uma reflexão. Entendeu? A gentileza é a manifestação do nosso ser real que espera a nossa abertura para se expressar? Sim. Espera que a nossa mente, não é? E que as nossas emoções estejam mais lapidadas.
Muitas vezes o espírito que está dentro de nós não se manifesta porque pode causar uma morte inesperada. Entendeu? Eu vou dizer. Nosso corpo espírito ele é feito de antimatéria. Existe matéria e antimatéria, uma coisa completamente diferente. A física já provou que quando a antimatéria e a matéria se encontram, dá uma explosão. Então, o que existe em nós para separar essas duas frequências e não permitir que uma imploda ou faça mal à outra? Um corpo, que alguns chamam de corpo etérico, outros chamam de perispírito, outros chamam de corpo emocional. Separa essas três instâncias. Matéria, corpo etérico. Eu prefiro o nome etérico porque é do elemento que ele é construído e já vai me ajudando nos meus estudos. Né? O corpo etérico é o quinto elemento. Vocês vão aprender isso aqui. O que é o quinto elemento. Tem lives minhas que eu falo sobre isso também. Né? Se vocês quiserem aprofundar muito na iniciação de vocês, dá uma viajada nas lives aí, que tem muita mensagem que já está solta por aí. Né? Através das lives. E essa de corpo etérico, por exemplo, eu me lembro claramente de ter feito, fiz uma de meta-humanos também. Duas de meta-humanos. Duas de meta-humanos, inclusive. Né? Enfim. Porque a gente vai adiantando, né? Fica repetindo aqui o que eu já falei lá, não precisa, né, gente? Vamos adiantando, vamos adiantando. Então, essa gentileza é uma carga de energia que você recebe ao ponto de se tornar gentil. Vai mudar muda o tom da voz. Geralmente, uma pessoa que tem a energia da gentileza, né, que a tornou um gentil, ela tem uma voz que não é assim, sabe? Nem assim, não está muito grave, nem está muito aguda. É verdade. O som é uma energia que vem da nossa força telúrica. Né? Tenho também live de força telúrica, não tem? Sim, então vai lá ver. Então o som ele vem. Tanto que quando a gente está... meu som não vem. Tanto que a gente, quando está assustado, dá um grito. Ah! Nossa, eu não esperava que eu fosse desse grito tão alto. Né? Porque o som é uma manifestação do nosso medo, da nossa... Quando a gente é alegre também, a gente também grita. Oh! Né? Quando dá o gol lá, a gente... Gol! Não é verdade? Então, o som ele é uma manifestação. Né? E se a gente está com muita coisa desequilibrada em nós, há uma tendência a gente ter um tom de voz mais agressivo, acompanhado de um olhar. Tem gente que olha assim, né? Chega a sobrancelha, fica assim já. Não é verdade? Então, é o que eu digo, tudo que a gente vem de dentro para fora. Né? Então, se você é um ser mais gentil, o seu rosto vai ter menos rugas. Sabe, é até inteligente o negócio de ser gentil, receber gentileza para se tornar gentil, é verdade, rejuvenesce. Né? Pessoas que têm muita raiva, elas acabam tendo muitas rugas. Porque você sabe quantos músculos se movem para a gente poder, quando a gente está com raiva, quantos músculos contraem? É verdade. Sabe quantos músculos também se exercitam e recebem energia positiva quando a gente dá um sorriso? Um monte. Um monte. Então, a gentileza é exatamente essa energia que o mundo nos imanta. Entendeu? Isso é ser um iniciado. O iniciado, você nunca é iniciado por uma pessoa. Aqui eu estou dando a dica. Os iniciados, né, quando eles estão iniciando, pessoas, eles mostram o caminho. Aí a pessoa vai caminhar e vai vendo, poxa, olha, no momento que você estiver coberto por energias, no momento que você já for um ser gentil, você vai ver quantas portas vão se abrir para você. Porque seu campo eletromagnético fica leve. E você vai chegar no lugar e seu campo eletromagnético não vai pesar. Nesse momento, eu quero lembrar vocês, quantas vezes vocês estiveram dentro do elevador, de entrar uma pessoa e aquilo pesar, a pessoa não disse nada.
Ou uma pessoa chegar numa sala, às vezes tem até os parentes que a gente conhece, né? Mas vem fulano, quando ele entra, dá aquele peso, né? Entendeu? Então, à medida que você vai ficando gentil, você não tem esse peso. Você vai falar com a pessoa, é como se desse uma roupagem, uma repaginagem, sabe? No tom da nossa voz, no jeito que a gente olha para as pessoas, na forma que a gente se abre para o mundo. Ok? Perguntas até aí? Tem sim. Como ser gentil com pessoas prepotentes? Se é gentil ou não se é gentil. Se você é gentil, tem um prepotente aqui. Ser gentil com uma pessoa bacana não está mostrando que você é gentil. A pessoa bacana está estimulando em você uma gentileza. É a mesma coisa que eu não estou com sede e alguém fica bebendo água na minha frente, né? E dizendo, puxa, essa água está fresca, essa água está gostosa. Eu digo, me dá um gole aí. Então, quando você é gentil com alguém que foi gentil com você primeiro, que já é gentil, isso não confirma que você já é um ser gentil. Isso confirma que quando você vê uma pessoa gentil, você gosta. Uma pessoa gentil, ela é, não se está. Existe ser e existe estar. Se você está gentil, você só é gentil com quem é gentil com você. Isso para mim não é dessa energia que eu estou falando. Estou falando da gentileza, uma energia iniciática. Então, se uma pessoa está sendo preponderante aqui, não é, você gentilmente pode se retirar. Gentilmente. Se eu estiver aqui, uma pessoa estiver sendo prepotente comigo, eu sou meu irmão. Eu acho que já aconteceu isso uma vez, a pessoa ficou zangada. Eu não sou seu irmão, não me chame de irmão. Tá bom, então eu não vou te chamar de irmão. Tá, agora você é que diz que nós não somos irmãos. Eu vou pedir licença aqui, porque não vai ter nenhum fruto positivo a nossa conversa. Isso aí, a pessoa ficou calada, né? Disse, nossa, eu não entendi, eu pensei que ela ia brigar comigo e tal. Enfim. Então, o ser gentil, ela está fazendo prepotência, você está olhando para ele. E muitas vezes também analisar. Eu já tive pessoas de me dizer assim, fulano é prepotente. Quando eu fui conhecer, eu conheci uma pessoa que tinha recebido muitas dores na vida. Tinha sido bastante inocente, não foi fazer um trabalho de autoconhecimento, não foi... Saiu da inocência para a dor. Então, todo mundo que chegava junto dessa pessoa, ela tinha resistência. Né? Curada das dores, ela deixou de ser assim, entendeu? A gente nunca sabe se aquilo que a pessoa está sendo prepotente é por causa da vida dela, por causa do histórico de vida. Isso que pensa um gentil. Né? Eu penso com receber a imantação do gentil, você vai olhar, mas às vezes a pessoa teve um dia mal. Ou essa pessoa, o que ela está dizendo? Né? O que ela está falando? Quer ver uma prepotência bem forte que os jovens falam que os pais são prepotentes? Às vezes um pai está vendo um filho ser picado por uma cobra. E ele não quer ouvir, e o pai, por experiência de vida, olhando aquilo, vendo que aquilo não vai dar certo, e às vezes começa a se desequilibrar, a gritar. Que por um filho a gente vai até no inferno, como diz o outro, né? Quando a gente diz para um filho a gente vai até no inferno, é isso, por exemplo. Ser prepotente com ele para ver se ele aprende e para de se expor a situações que vai deixar ele com muitas sequelas, se for, por exemplo, essa cobra for uma droga, sequelas de drogas, sequelas de uma série de outras coisas. Entendeu? Então, o gentil, ele não julga o outro, ele julga a si mesmo. Agora, se uma pessoa estiver gritando, que aquilo estiver me incomodando, eu gentilmente peço licença. Um ser gentil também sente raiva? Sente. E expressa a raiva com maturidade.
não é? Sentir raiva, nós já nascemos com raiva. Raiva, orgulho, tudo isso tem a ver com a evolução da nossa alma, não é? Tem pessoas que estão irritadas por nada, elas têm uma irritação natural. Isso tem a ver com alguma coisa que precisa ser lapidado. Se você não tiver raiva, o outro pode lhe xingar do que for, você está assim olhando para ele. Agora, se você tem raiva e não está num bom dia, uma pessoa pode lhe fazer um favor e você não identificar naquele momento, fazer até uma grosseria e depois pedir desculpa. Entendeu o que eu quero dizer? A raiva é uma coisa que você tem independente do mundo do lado de fora. É claro que vão ter pessoas do lado de fora, no mundo, não é, que vão estar estimulando o nosso lado negativo e o nosso lado positivo. São as iniciações que vai te ajudar a ter essa claridade. Por exemplo, por que essa pessoa está querendo me botar com raiva? Raiva não é bom de sentir. E por que essa pessoa está querendo chamar minha raiva para conversar com ela? Eu não quero mais ter raiva, né? Então, são conversas, porque existem conversas iniciáticas. Se vocês forem ver minhas outras lives, é completamente diferente dessa. Aqui nós vamos falar de pedras iniciáticas, águas iniciáticas, a gente vai falar de iniciação. Né? Então, nós estamos falando aqui da gentileza. Tudo que eu falar aqui é iniciático. Nós estamos falando aqui da gentileza iniciática, que é uma energia que você recebe até de um prepotente. Ele está sendo prepotente com você, você está sendo gentil com ele. Pode chegar o momento de ele dizer, poxa, já aconteceu muito comigo, você está sendo tão gentil comigo, eu estou aqui brigando, isso é porque você está precisando brigar, eu não estou. Não é? Enfim, então são as iniciações e as imantações de energia que vai burilando a gente, né? Que vai nos trazendo a clarividência. É isso que é a iniciação. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês, junto com vocês naturalmente, a energia da gentileza e a clarividência para a gente poder enxergar a gentileza nas demais pessoas, não é? E na gente mesmo. Alu, o universo e os seres são dialéticos e polares. Portanto, temos a dualidade da matéria e do espírito. A gentileza seria a compreensão de que cada um tem seus direitos, defeitos e pontos positivos, assim como nós mesmos? Não. A gentileza iniciática é uma energia que você recebe, não é mental o negócio. Tudo que você está falando aí é educação, maturidade espiritual, por exemplo, pode se aplicar ao que você está dizendo. A energia gentileza que eu estou me referindo aqui no nosso encontro de iniciação, digamos que eu estivesse tendo um encontro pedagógico, eu ia falar da gentileza e da educação. Não precisa se dirigir a um professor, saiba que ele está cansado, o professor trabalha muito, biriri, bororó. Né? Então, às vezes, se o professor chega na sala, assim, se você puder dar um sorriso, ajudar a carregar as pastas que um professor segura, aquilo faz, puxa, meu aluno me viu. Isso é uma gentileza vinda de uma educação para com o aluno. É a gentileza pedagógica. A que nós estamos conversando aqui é a gentileza energética. Por quê? Porque aqui você se torna um ser gentil. Gentil aplicado pelo esoterismo. O que é um gentil aplicado? Quando um esotérico fala, poxa, fulano é gentil, está dizendo assim, esse tem bênçãos. Essa é uma pessoa que tem muitas bênçãos. Olha o olhar dele, olha o andar dele, como essa pessoa é calma, como essa pessoa consegue transladar pelos lugares, entendeu? É uma energia. Cada vez que você consegue fazer uma bondade a alguém, cada vez que você consegue fazer uma educação, tendo por educação aquilo que eu falei, tá? Porque é difícil às vezes aqui, porque eu não sei quem entrou agora e quem já está aí há muito tempo. Então eu não sei que quem entrou agora está me fazendo uma pergunta que não viu o que eu falei antes. Né? Mas é educação do que eu falei no começo da fita, que também não é educação pedagógica, é educação humana. Não é? Cada vez que você age com isso, você recebe, através da energia da gratidão,
Cada vez que uma pessoa olha para você, ele dá um obrigado, e bem sincero, olha, obrigada por isso que você fez por mim. Está saindo dela para você, nesse momento, uma energia que tem o nome de gentileza e que vai ajudar você a se transformar num gentil. Depois que você se transformar num gentil, essa mesma energia vai atingir o seu corpo etérico. Aí já muda o trecho. É porque eu não quero vir para corpo etérico agora para não poder confundir. Entendeu? A energia da gentileza, assim como você disse, vem então do éter, ou também dos 4 elementos. A energia da natureza, a gentileza, é uma energia que vem do coração de um outro humano. Tudo tem a ver com os 4 elementos, gente. Não existe nada em planeta Terra. Essa caneca aqui veio dos 4 elementos. Esse papel aqui veio dos 4 elementos. O nosso corpo material veio dos 4 elementos. É porque existem diversas combinações do 4 elemento. O fogo que foi usado para fazer o cobre é um fogo mais intenso do que a sua temperatura corporal, que normalmente é 36. Quando fica quente, a 40, nossa matéria já não aguenta. Tá? Então não tem nada que não venha dos 4 elementos. Essa energia que eu estou falando aqui, claro que vem dos 4 elementos, é óbvio. Por que vem dos 4 elementos, Lu? Porque tudo vem dos 4 elementos. Só que eu estou corporificando os 4 elementos agora, eu estou dando um corpo a esses 4 elementos. Que é o quê? O coração de outro ser humano que reconhece em você uma coisa boa. E há ali uma troca de energia. Do mesmo jeito que se você gritar ou bater, ou alguém gritar e lhe bater, você joga uma energia nessa pessoa, não é que é uma energia de medo, é uma energia de susto, é uma energia ruim. O meu iniciador dizia assim, tem gente que gosta de jogar água fora da bacia, não é? Então a água fica na bacia, ou na bacia dos rios, ou na bacia plástica em casa, enfim, as águas ficam na bacia. Ele usa essa metáfora para dizer assim, pessoas que chegam no ambiente, entendeu? Não dá um bom dia a ninguém, não dá boa tarde. Tem gente que olha, fala, nossa, eu não, graças a Deus, ela passa e eu fico. Então ela recebe um cunho de energia ruim. Eu já vi casamentos naufragarem por causa disso. A pessoa fica recebendo um monte de energia, daqui a pouco ela estava irritada, né? E muitas vezes não sabia que foi ela que provocou aquilo. Ela chegou no ambiente de uma forma que ela só recebeu energia pesada em cima do corpo dela. Esse é o contrário da energia da gentileza. Volto a repetir, tudo vem dos 4 elementos. Não existe nada em planeta Terra que não tenha 4 elementos. Tá? Só que eu estou corporificando. A energia gentileza é uma energia que vem de um coração humano, de um chakra cardíaco, de uma outra pessoa, que tem gratidão por uma bondade que você fez, que tem um agradecimento por uma coisa boa que você fez. Não é? Então, há aí o salário energético, como a gente chama na linguagem esotérica. O salário energético é a gratidão. Às vezes você faz uma coisa para alguém e não recebe 1 centavo de dinheiro, mas o que você recebe de energia de gratidão pode levar você a arrumar um emprego que estava difícil de conseguir. Isso é a magia branca. A magia branca não é pegar artefatos para magnetizar a energia. Quando a energia branca usa artefatos para magnetizar energia, é um outro momento. Um iniciado tem que estar muito pronto para se magnetizar energias da natureza ou energias de outras dimensões, para, vou usar a palavra, assentar nele, para viabilizar ele ter aquele acesso. Se ele não já for pelo menos um gentil, ao aproximar esta energia dele, vai para o denso. Entendeu o que eu estou querendo dizer?
Ele transforma essa energia toda em densa. Digamos que fosse um Baltazar, vou mandar um Baltazar para sua casa, você ainda não é gentil, pelo menos gentil, na hora que você recebe essa energia, vai, que coisa ruim, não quero saber disso não. Aí você adensou aquilo. O Baltazar flui e volta lá para o lugar dele. O Baltazar fluido, leve, etérico, bom, positivo, vai embora. E assentado em você uma energia muito densa da frequência que foi magnetizada. Entendeu? Então a gentileza é a primeira coisa que o iniciado precisa ter sobre a sua pele. Para na hora que se magnetizar uma energia, né? Quando chegar os rituais, para aqui, ó, o magnetismo que aproxima, que é a última frase deste capítulo, deste parágrafo que eu estou lendo. Para quando a gente magnetizar a energia, essa pessoa está na condição de gentil e a energia chegar nela, bom, chegou aquela energia, buf, nela, né? A gentileza ali vai fazer uma alquimia e você vai conseguir concentrar a qualidade mais pura dessa energia em você. Esse é o tipo de iniciação que eu sei fazer. E é que eu me dediquei, que meu iniciador se dedicou também. Tem iniciações. Né? Tem lugares que você vai fazer... tem iniciações, eu não vou falar das outras, vou falar da que eu sei fazer. Pelo menos por enquanto. Tá bom? Entenderam agora o que é gentileza? Entenderam, deu uma boa clarificada nisso. É uma energia mesmo que fica sobre a sua pele. A sua pele, e ela vai entrando, o seu espírito vai vendo essa energia sobre a sua pele, faz, olha, a mente e o emocional melhorou, deixa eu botar minha cabeça aqui também. Né? Então, o iniciado é aquele que o espírito dele perde o medo da gente, perdeu o medo do nosso emocional e do nosso mental. Vai florescendo aqui e fica pronto para ajudar o iniciador a auxiliar você a magnetizar uma energia sutil para você. Sutil. Agora, existem iniciações que magnetizam forças densas. Então, tem comportamentos densos, faz coisas densas, entendeu? Que vem uma qualidade de energia também densa, que muitas vezes, em vez de lhe espiritualizar, meio que se transforma em você. Digamos que a rosa tivesse consciência, uma rosa no roseiro. Aí vem uma mãozinha de criança, e ela olha e fala, é uma mão de criança, não vai amassar minhas pétalas. Né? E ela fica ali sorrindo e recebe o carinho da criança. Ou então a rosa está olhando e está vendo ali que está vindo uma mão que só quer amassar as pétalas dela e fazer assim. Aí ela bota os espinhos para machucar a mão. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, existem iniciações que você magnetiza seres e energias sutis com o objetivo de lhe ajudar a lhe espiritualizar, com o objetivo de lhe ajudar a pentadimensionar, com o objetivo de ajudar os seus chakras a abrirem, a você ter uma conexão espiritual mais profunda com você mesmo e com o mundo espiritual. E essa iniciação que eu faço começa em falar sobre a energia da gentileza, da importância. Um iniciado, na minha opinião, ele precisa trilhar o caminho que o levará à gentileza. E ele só vai conhecer o que é essa energia na hora que ele trilhar esse caminho. Não tem jeito, porque tem a ver com o seu livre-arbítrio. Tem gente que fala assim, ela falou aquilo, mas como é que eu vou ser gentil numa situação dessa? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já tem gente que diz assim, ela falou aquilo, eu fui gentil, eu não entrei naquela frequência. Nossa, eu experimentei uma coisa tão nova em mim. Entendeu? Então, uma iniciação para a gente magnetizar, né? Que esse é o que eu faço, é o que eu sei.
para a gente poder magnetizar uma espiritualidade sutil, magnetizar, propiciar a abertura dos nossos chakras, para poder propiciar o nosso espírito florescer, vir a nós. A gente tem que trabalhar a gentileza. Pergunta? Conforme a energia da gentileza se firma em um indivíduo, ele se estabelece cada vez mais com seu código interno. Exatamente, isso aí é gentileza. Termina a pergunta. E deixa de ser conduzido por eventos externos? Exatamente, esse é o objetivo. Porque se chega alguém e provoca raiva, você fica com raiva, esse alguém lhe manipulou. Não é? O iniciado, ele não pode ser manipulado. Você já imaginou? Pense bem. Digamos que na hora que a gente fosse encontrar, né, presencial, para a gente poder fazer outras práticas, que não vai ser possível agora, e digo a você, mesmo que não fosse a pandemia, eu estaria numa sala, falando isso com você. Ela não é, Gabriel. Isso mesmo. Eu estaria fazendo lá mesmo shows, ou seja, a mesma coisa. Não tenho a menor dúvida disso. Eu não vendo iniciação, entendeu? Não é uma coisa para o ego. O meu trabalho é para iniciar pessoas que querem ter uma conexão espiritual, ter uma conexão pentadimensional, querem evoluir como ser humano. E a primeira coisa disso é não ser manipulado por fatores externos. Você já pensou, estou num momento sério de magnetização da energia com você? Alguém me faz uma raiva, eu fico com raiva e boto raiva em você, em vez de ajudar você a magnetizar outra energia. Então, nós não podemos ser manipulados pelo coletivo. Não pode. Não pode. Eu sinto assim, que se aconteceu alguma coisa que extrapolou os meus limites, ali minha gentileza volta e faz eu parar. Entendeu? Eu sei que é muito difícil, mas a gente chega lá. Pergunta, Bel? No texto você fala também da importância da respiração. Ela nos auxilia a entrar em contato com a energia da gentileza? Não. O que faz a gente entrar em contato com a energia da gentileza é a bondade que nós temos com outras pessoas. Não existe outro caminho. Não vai ser através da respiração, do pensamento positivo, não vai ser através da promessa que a gente vai conseguir a energia da gentileza. Só existe uma forma da gente receber essa energia da gentileza. Essa energia nos é dada pelo chakra cardíaco das pessoas, pelas quais nós fizemos uma bondade, ou fomos gentil, enfim, tivemos uma atitude que mobilizou naquela pessoa a ter um sentimento profundo de gentileza pela gente. Esteja onde a gente estiver. Se tiver alguém no Polo Norte agora, tiver um sentimento de agradecimento e gratidão por você, essa energia vai te encontrar e vai te imantar. Porque essa energia tem endereço. Então, o que faz entrar em contato com a gentileza é isto. A respiração vai te ajudar a perceber a energia gentileza já em você. Vai te ajudar a entrar em contato com o seu sentimento. Né? Daqui a algumas aulas eu vou passar um exercício para vocês fazerem. E aí vocês vão entender melhor na prática tudo que a gente está discutindo na teoria aqui. Aqui eu digo assim, a gentileza tem a ver com a respiração. Eu estou dando mais um exemplo, né, de como é a respiração calma interna, com olhar profundo. Eu estou dizendo assim, a gentileza é igual à respiração
com a calma interna, com o olhar profundo e com a busca maior e percepção ampliada, que a sutileza se manifesta. Aí vai ser um outro momento dessa respiração entrar. É um momento que ela vai te ajudar. Muita gente te agradeceu. Pode ser que aquele agradecimento tenha sido sincero ou não. É só de educação, porque a pessoa não tem nem... Tem gente que não nos agradece com profundidade, porque existem pessoas que não têm nem profundidade para agradecer. Não tem ainda um discernimento para poder dimensionar o favor que recebeu. É verdade, existe isso. O pessoal lhe faz, obrigada. Né? Tem gente que ainda não está gentil e faz, nossa, eu fiz isso para a pessoa, ela fez, obrigada. Às vezes essa pessoa simplesmente é alguém que não tem a dimensão do que recebeu. É isso, isso não é um erro, isso não é um acerto. Esse é o estágio de evolução daquela pessoa. Ela não consegue perceber o bem que foi feito a ela. A gente vê muito isso, todos os dias. E isso não é ingratidão. Ingratidão é outra coisa. Ingratidão é você fazer um bem e a pessoa sair invertendo tudo o que você falou para lhe perseguir. Isso também existe. Isso existe. Você quer saber quem é o seu amigo? Dê um não a ele. Lembra que eu falei que começava no sim, não? Vamos voltar para o sim, não? Que um gentil é aquele que recebe o sim do mesmo jeito que recebe o não. Você vai saber como você está nas horas que você recebe um não. Se você receber esse não do mesmo jeito que você recebe um sim, você está indo muito bem no caminho da gentileza. Que um gentil é assim, fulano não pôde fazer isso por mim agora, estava fazendo por outro, não foi a minha vez. Né? E uma pessoa que não é gentil, ela acha que toda hora tem que ser a vez dela. É muito difícil conviver com pessoas assim. É muito difícil, elas não entendem que tem que dividir o tempo com outras pessoas. Ela acha que todo mundo está ali só para servi-la. O outro está dizendo, mas eu não posso fazer isso para você agora. Mas faça, mas por que você não pode fazer? Olha, não sei o quê. Né? É muito difícil. Eu, sinceramente, eu escolho conviver à distância com pessoas assim. Né? Isso aí é a ingratidão mesmo. Aí você dá um não e a pessoa fica zangada. E ali ela sai distorcendo tudo que você fez. Isso é problema dela. Um gentil também vê isso como problema da outra pessoa, não é dele. Não é o percurso dele, não é a jornada dele. A jornada dele é continuar aqui. Porque um iniciado não pode ser manipulado. Então a pessoa que é iniciada, ela realmente dá um trabalho para manipuladores. Nossa Senhora. Eu costumo dizer assim, manipulador quebra a cara com o iniciado. Porque ele não entra na manipulação, na chantagem emocional. Ele sabe que se ele fizer isso, ele está aumentando a doença daquela pessoa. Então ele não entra. Entenderam o que é iniciado? O que é o gentil? O gentil é um mérito, como eu vou dizer aqui, uma medalha que você ganha do externo, do mundo, que lhe garante a condição de receber forças sutis para lhe tornar um ser sutil, que é um ser mais burilado do que o ser gentil. E você vai ter essas duas roupagens no seu campo áurico.
horas você vai ver que não adianta também ser sutil ali naquele lugar, e você decanta para a gentileza. Da gentileza para o sutil, do sutil para a gentileza. Se caiu, ainda está aberta a manipulações. Perguntas? Quando agradecemos e exercemos a gratidão, também estamos trabalhando a gentileza iniciática? Estamos trabalhando a gentileza iniciática no outro, né? Naquela outra pessoa. Às vezes as pessoas não estão muito acostumadas também a receber obrigado. Eu conheço estruturas familiares que muitas vezes ou o pai ou a mãe ou os filhos, um ou outro, conheço estruturas familiares assim, ou acham que o pai tem a obrigação de fazer tudo, ou acham que é a mãe que tem a obrigação de fazer tudo, e tem pais e mães que acham que os filhos têm que ser xerox deles, tem que estar sempre à disposição deles. E muitas vezes essas pessoas não estão acostumadas a receber muito obrigado. O nosso primeiro ambiente é o ambiente familiar. Mas de repente faz uma coisa para alguém, você fala assim, obrigado, e você dá aquela energia, né? Uma imantação da gentileza está sendo de você agora. Obrigado. Gratidão, a pessoa toma até susto. Não faz nada, não, ela está com vergonha. Já ouviu falar de pessoas que têm vergonha de receber obrigado? De receber assim uma gratidão? Tem pessoas que têm vergonha. Por quê? Porque não estão acostumadas a sentir. Ok? O que mais? A gentileza iniciática representa o ditado é dando que se recebe? Totalmente. Inclusive Francisco de Assis, um grande iniciado. Que fez essa oração. É dando que se recebe. Sim. Essa oração é a experiência dele de vida com a iniciação dele. Então, é isso mesmo. O que mais? Poderia explicar melhor o ser sutil e o ser gentil? O ser sutil hoje não. Hoje a gente vai ficar só no ser gentil. Eu só citei o ser sutil para mostrar a vocês que isso são escalas, né? Escalas de amadurecimento espiritual. Depois nós vamos falar mais sobre o ser sutil. A gente precisa compreender bem o que é gentil. Não adianta botar o que é sutil, já falei isso hoje, né? Antes do gentil estar pronto. Então vamos aqui tirar todas as dúvidas sobre gentileza primeiro. Pergunta aí, Bia. É impressionante a quantidade de informação que se abre em apenas uma palavra. Sim. Mas é exatamente isso. Os iniciados, Deus primeiro criou o verbo. E as palavras estão aí para nos educar. Um grande iniciado é aquele que pegou uma palavra e foi conviver com ela e observar os mistérios desta e a magia de cada palavra. Né? Em planeta Terra, existem 360 graus. No curso de astrosofia, eu já passei para as pessoas quais são os verbos desse 2 séculos, né? Cada 2 séculos vem alguém que atualiza o dicionário esotérico. Dessa vez foi função minha fazer, eu estou fazendo. Fiz com o mestre Coutume. E nós estamos fazendo um livro onde a gente põe os significados de todas as palavras. E como eu gosto de dar um curso puxando o interno da pessoa para fora, eu entreguei as palavras e vou deixar as pessoas com isso em uns 2 meses para elas mesmas exercitarem a sua dinâmica. Né? Este é um comportamento que eu estou buscando a gentileza delas. Tem muitas que não entendem, xinga, eu não estou nem aí. Tem aqueles que estão entendendo. Esses que estão entendendo caminharão para frente. Como é que se chama disso? Processo seletivo iniciático. Não sou eu que digo a você não venha mais para aqui.
né? Não sou eu. Você é que vai chegar agora e vai dizer, não, o que a Lu está falando não faz sentido para a minha vida, não é isso que eu estou procurando nesse momento, e sai. Mas existe todo um comportamento que chama-se seleção iniciática. Tudo que eu estou ensinando aqui, não tem como vocês usarem isso contra ninguém. Muito pelo contrário, é sempre a favor. Porque se uma pessoa é muito prepotente, e você consegue tirar um ensinamento da prepotência dela, e dizer, olha, você falou isso aí, eu aprendi tal coisa assim, assim, se é real. Falso não adianta. Você está jogando a energia de agradecimento em cima dessa pessoa, e pode ter sido o batismo dela com a gentileza. Eu estou te xingando, você está me agradecendo? Eu estou, porque você disse uma coisa, apesar de ter sido gritado, ser com xingamento, você disse uma coisa que foi muito importante para mim, para o meu crescimento pessoal. Então eu vou te dar aqui uma gratidão, que é sincera e real, do fundo do meu coração. Um evento desse pode ser que a pessoa da próxima vez, ela já não seja tão grosseira com os outros. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, um iniciado é uma pessoa que espera-se, né? Que o iniciado seja, dentro dessa iniciação que eu faço, desde os 12 anos de idade, que o iniciado seja uma pessoa que sabe o que fala. Que a sua fala seja assertiva. Né? Precisa isso. Com alguém que nos ofende, damos a outra face. Mas qual é o ponto de ser gentil e deixar alguém pisar em nós? Como dar um limite? Olha, veja bem, alguém nos ofender e dar outra face não tem nada a ver com gentil. Um gentil ainda não tem forças para tanto. Esse ensinamento Jesus deu aos apóstolos dele, que já tinham forças suficientes para poder lidar com isso. Tá? Aí ficou como um ensinamento para todo mundo. Mas se você vê, é Jesus conversando com os apóstolos dele. Aquelas pessoas que já estavam andando, convivendo, dia a dia com aquele homem há anos. E mesmo assim, nenhum deles se prepararam. Porque na hora Pedro negou Jesus 3 vezes, mesmo assim não conseguiram. Muitos discípulos, todos, traíram ele em algum momento, só quem não traiu foi Maria de Magdala. É por isso que ele passa a missão para ela. Ela que ficou ali, realmente teve coragem de não traí-lo. Entendeu? Então, é isso. Mesmo esses que já estavam com eles há muito tempo, não tinham força para fazer isso. Se alguém for bater no seu rosto, você precisa ver duas coisas. Na hora da bancada, você tem que correr, né? Que você vai ficar apanhando. Você vai segurar o braço, que eu não concordo com isso. Se você for lá na Bíblia, você vai ver que ele está recomendando isso aos discípulos dele. Vão e levem a cura. Se roubarem a sua roupa, deixa para lá. Melhor que levem isso do que a sua vida. Se alguém bater no seu rosto, ofereça outro. Como uma metáfora também de não vá para a briga. Não significa que é deixar o rosto lá, vai ficar todo mundo afetado. Né? Ele usa também uma metáfora ali com discípulos que estavam andando com ele e que ele entregou uma força de cura a esses discípulos para ele saindo curando as pessoas. Se a gente quer ver os ensinamentos de Jesus, a gente não pode pensar uma frase e tirar do contexto e jogar numa situação. Não é? Se a gente pega uma frase e todo mundo tira por fulano de saquilho e a gente bota aquelas frases. Isso quem faz são as religiões. Você reparou que ela nunca ensina Jesus inteiro? É só uma frase, porque ali ela pega a frase e contextualiza como ela quer. O iniciado, ele precisa ler tudo para ele poder ver o que significou aquela frase. Tá? Então não tem nada disso de nego que tá batendo na cara e oferecer, deixar apanhar. Não. Não é nada disso.
Se uma pessoa quer me bater, a primeira coisa que eu faço é me retirar, ela não vai me bater. Se ela pegar um pau, eu vou ver que eu tenho que pegar um outro pau para me defender, eu vou pegar esse pau. Eu não vou apanhar. Isso não é ser gentil, isso não é ser evoluído. Não. Não é por aí. Depois que eu me livre daquela situação, que eu saí, que eu pedi socorro, que eu dei meu, se eu não consegui sair e apanhei, eu vou parar para pensar por que é que eu estou apanhando. O que foi que eu fiz? Eu me relacionei com uma pessoa violenta. O que é que tem em mim que precisou chegar essa pessoa a me bater para eu poder ver que a nossa relação não pode ser neste momento da minha vida, nem neste momento da vida dela. Se ela está precisando de um saco de pancada, eu não quero ser. Agora, eu já ouvi mulheres dizer, ele me bate, mas ele tem um lado que é tão bom. Então, não tem nada disso de sair apanhando pelos outros, não é ser gentil. Nada disso. Você é ser uma pessoa que está com a estima muito baixa, tão baixa, que ela entende a coisa por aí. Eu vou sair e depois eu vou parar para pensar. Foi o que eu fiz. Tem gente que acha, quando apanha, que é só vítima. Não. Foi o que eu fiz para atrair isso na minha vida. Não é esse marido, esse amigo que acha que pode me bater porque é meu amigo, ou que pode me ofender porque é meu amigo. Não. Não. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Ninguém evolui apanhando. Ninguém evolui dando um trono para o outro bater. Que aquele que apanha está dando um trono para o outro bater. Aquele que é ofendido está dando um trono para o outro ofender. O que foi que eu fiz? Eu fui lá e pisei no pé dele. Só que ele é uma pessoa tão grosseira que quando pisam no pé dele, eles dá chute na cara. Minha mãe ensinava a gente, quando a gente é pequeno, vocês tiverem portão que gosta de brincar e pirraçar cachorro, vocês prestem atenção. Que aquele pequenininho não consegue pular o portão, não. Mas outro grandão pode pular, ele morder. Eu tinha um irmão que não podia ver cachorro, que ele gostava de pirraçar os cachorros. Botar os cachorros para latir, ele achava graça. Um dia ele foi brincar numa casa que foi exatamente assim, o cachorrão virado, pulou o portão. E a dona fez, eu nunca vi esse cachorro ter feito isso antes, uma altura imensa. E o cachorro veio lá de dentro, menino, um cachorrão imenso. Também o cachorro é grande, viu? Pegou uma correria, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu fui mexer com um pitbull. Para que eu fui mexer com pitbull? Os pitbull do mundo tem que passar de um lado e a gente do outro. Eu, se sei que uma pessoa é pitbull, ela vai por lá, eu vou por aqui. Entenderam agora? E aí, Biel? Entenderam. Uma pessoa falou aqui. Dar a outra face seria não entrar na frequência da briga? Exatamente. Dar a outra face é sair da briga, é sair daquele movimento, né? Não participar daquele movimento e depois refletir. O que é que eu ainda quero nesse tipo de frequência? Eu já sei que essa pessoa é assim. E não é possível que uma pessoa nunca ofendeu ninguém, só escolheu você para ofender. Não, a pessoa que naturalmente tem a prática da ofensa, né? Aí a gente precisa também, na hora é isso. É sair. O que mais? Gentileza é uma forma de defesa pessoal? Da maior defesa do mundo, que essa energia é imantada em cima da gente. Se fala muito em energia, meus amigos. Todo mundo fala em energia.
Fulano tem energia boa, fulano tem energia ruim. Tem pessoas ao fazer dieta, fica no supermercado vendo quantas calorias tem aquele alimento. Caloria é energia. Mas até hoje as pessoas realmente, só um iniciado aprofunda no conhecimento energético. Você não tem noção do que é um olhar ruim sobre você. Ave Maria. O que uma pessoa pode transmitir para você num olhar. E às vezes você não está nem percebendo. Às vezes você não está nem percebendo. Tem gente que queria ter cabelo liso e o seu é liso. A pessoa pode olhar para aquilo e não é olho gordo, não, isso não existe. Isso é bobageira. É outra coisa que a gente está falando aqui. Né? É outra coisa. Muito mais olho gordo. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. Qualquer iniciado sabe disso. É outra coisa. É um plasma obsessivo. É um plasma de uma obsessão imensa. Aquela pessoa, normalmente, ela tem cabelo cacheado, mas quer que o cabelo fique liso. Ela quer não sei o quê, mas tem não sei o quê. A energia da gratidão é uma energia de defesa pessoal. Eu fico sempre falando, esperando o grupo concluir. E na hora que a conclusão vem de vocês, vocês espalham isso na corrente de todos os iniciados que estão do seu lado. Se eu falar, não vai ter o mesmo impacto que um de vocês falarem. Então, isso é um curso iniciático, onde eu vou trabalhando aqui conforme aprendi, para aquilo vir de dentro de vocês. De um de vocês, porque vocês espalham na rede toda. É uma energia de defesa. É a verdadeira energia de defesa. Única, verdadeiríssima energia de defesa. Se você é um gentil, a pessoa vai falar mal até por suas costas. Aparece alguém, você está falando de fulano? Pelo amor de Deus. É uma pessoa tão boa que você está querendo falar dessa pessoa aqui. Ah, ela teve um erro. Aliás, a pessoa não pode errar, não é? Pois se você conhece essa pessoa, conheceu essa pessoa no momento de erro, eu vou contar para você aqui quantos acertos essa pessoa tem. E por que você está falando nas costas dela? Quantas vezes isso acontece? Está lhe defendendo ali. A energia está ali. E normalmente por quê? Porque você foi um gentil. Você foi um educado, você foi um... Quanto mais gentil você é, mais gentileza você recebe. Até o momento que você está tão coroadinho de gentileza, que é o momento de você magnetizar forças sutis e elas ficarem. Magnetizar energia sutil iniciado é a coisa mais fácil que tem. Difícil ela permanecer. Pergunta. A caridade potencializa a energia da gentileza? Acelera a aproximação dela para nós? Eu tenho um problema só com a palavra caridade, viu, gente? Eu só tenho um problema com essa palavra. Deixa eu já dizer a vocês aqui. Não é? Porque às vezes não é caridade o que a gente está fazendo, mas a gente é levado a crer que é caridade. Eu vou dar um exemplo a vocês. Quer ver? Às vezes a gente tem um empregado em casa, que é muito bom para a gente, ganha pouco. E lá um dia a gente até se sente, eu preciso dar um presente a fulano, eu sei que até o salário que eu pago ele é baixo. Aí vai lá e dá um, sei lá, isso era muito comum na minha época, um videocassete, hoje não tem mais videocassete, né? Dá um computador. E a pessoa conta aquilo para Deus e o povo. Não é o ato dela contar, é o ato dela acreditar que ela realmente fez alguma coisa por aquela pessoa. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, muitas vezes aquilo que nós pensamos que é caridade, não é. Não é. Se você é uma pessoa que tem uma profissão, por exemplo, jogador de futebol. Por que o jogador de futebol ganha muito dinheiro?
Porque existem muitos torcedores. Tem muito jogador de futebol que sabe disso. Ele recebe aquele dinheiro, monta uma escolinha de futebol, faz um trabalho social com aquele dinheiro que ele recebeu, porque ele sabe que a profissão dele está super valorizada, porque pessoas gostam, aí vem os patrocinadores, não é verdade? Que pagam a ele 1 milhão e ganham nas costas dele 50 milhões com a propaganda do que ele está fazendo. E esse povo que gosta dele comprou. Então tem um jogador de futebol aí que ele tem 100 mil fãs. E esses fãs cortam o cabelo igual dele no salão, ó. Esses fãs compram a camisa do time com o número dele. Não é? Entendeu a circulação do dinheiro aí? Mas se não tivesse os fãs que fizessem consumo do que ele faz propaganda, ele não ganharia o que ele recebe. Então tem muito jogador de futebol que tem a consciência disso, muito atleta que tem a consciência disso. Esse dinheiro que eu estou ganhando aqui é porque esta comunidade, essas pessoas que são pobres, estão comprando o que eu faço propaganda. Então, como eu vendo, esse patrão me paga caro o patrocínio. Então, o que é que ele faz? Ele pega uma parte do dinheiro que ele recebe e retorna para essa mesma comunidade, através de um clubezinho de futebol, através de uma outra forma, de uma escola, de comprar computadores e doar. Estão entendendo? Isso não é caridade. Isso chama-se compartilhamento. Um iniciado também, né? Se vocês continuarem aqui na iniciação comigo, enfim, vocês vão ver a diferença do que é o compartilhamento e o que é a caridade. Principalmente em países como o nosso aqui, que a gente às vezes não consegue refletir, não é? Ainda não consegue, pelas televisões, pelas propagandas, por tudo que a gente vive, que confunde a nossa visão. Não é verdade? A gente não consegue enxergar isso. É muito... A parábola da viúva, quem citou Jesus aí. Quando é que está acontecendo a parábola? Quando ele e Pedro estão num templo e tem muita gente doando muita coisa no templo. E vem uma senhora e doa da viúva pobre, da mulher pobre, da viúva pobre. Sei lá, cada Bíblia bota junto o título de um jeito. E tem uma senhora que vai ali dar uma moeda. E Jesus pergunta a Pedro, quem mais doou no templo? Aí Pedro disse, aquele que doou não sei quanto. Ele faz, não. Quem doou mais foi ela, porque ela deu tudo o que ela tinha. Aquele ali deu as sobras. Então, é muito difícil a gente realmente ter uma oportunidade de fazer uma caridade. A grande maioria das caridades ou dos trabalhos, eu mesmo faço muito trabalho social, sinto necessidade disso. Sinto necessidade disso. Não é? Com, às vezes, as doações que as pessoas dão nas minhas lives, eu junto para poder fazer uma coisa melhor para as outras pessoas. Enfim. Eu sei que isso é compartilhamento, não é caridade. Entendeu o que é o iniciado ter autoconhecimento? O autoconhecimento é isso. O momento em que você distingue que o que você está fazendo é um compartilhamento, do momento em que você está fazendo uma caridade. Tudo isso é ser um ser iniciado. Tem compartilhamento, que é bom a gente fazer. É muito bom a gente fazer um compartilhamento. Tem gente que faz. Conheço pessoas que ganharam muito dinheiro fazendo ovo da Páscoa. Quem é que mais pede ovo da Páscoa? Criança. E para quem a gente se esforça? Estou falando da Páscoa porque eu lembrei agora. Que o ovo da Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa, viu, gente? Estou dando só um exemplo, uma metáfora também aqui. Às vezes o pai não tem, toma dinheiro emprestado para poder comprar o ovo da Páscoa. Ele não consegue dizer não ao filho por causa da propaganda, da televisão, do consumo, do filho do rico que vai ter, enfim. Aí ele vai... Né? Aí tem pessoas que sabem disso e ganharam dinheiro com o ovo da Páscoa, tirando muitas vezes gente que tomou dinheiro emprestado para comprar um ovo na mão dela. E tá bem, vai lá, monta uma coisa para crianças.
Eu cresci com esse dinheiro aqui, foi as crianças que me trouxeram até aqui, com vontade de comer ovo de Páscoa, então eu vou montar um parquinho naquela escola, que não tem. Não tem. Uma escola particular, a escola, mas é de menino muito pobre, que os pais, a mensalidade, mal dá para pagar os professores, quanto mais botar um parquinho. Então eu vou chegar lá, vou conversar com a diretora, vou dizer a ela que eu cresci com ovo de Páscoa, aquelas crianças, e que eu queria botar um parquinho naquela escola agora. Vai lá e bota. Isso é compartilhamento. E convém que quando alguém lhe agradeça um compartilhamento, você diga assim, não me agradeça não, eu estou fazendo porque eu sei o que eu estou fazendo. Tem gente que fica assim, né? Porque fez uma caridade. Então eu tenho um pouco de antipatia dessa palavra, até porque eu sei que muita coisa é compartilhamento. Forte demais, eles falaram, intenso. Isso é uma iniciação. Vocês querem continuar? Falaram aqui que muitas pessoas fazem uma dita caridade para abater do imposto de renda, que não tem nada a ver com caridade. Esse aí não é nem compartilhamento. Esse aí não é nem compartilhamento. Mas eu fiz uma pergunta, deixei a pergunta no ar, Biel. Isso aqui é iniciação, é forte, é intenso, quer. Sim, realmente, muito forte, vamos embora. Sim, claro, é o que eu mais quero. Exato. Olha aqui, ó. Enquanto não desenvolvemos a gentileza, inflamamos o ego e acreditamos ser o centro do mundo. Nossa dor é maior que a dos demais e as nossas necessidades pessoais deveriam ser prioridade nas leis do mundo. Lógico que isso é uma metáfora, mais ou menos, né? Então é exatamente isso. Tem coisas que a gente dá nome, fez uma caridade ali, ou não fala, mas acredita que fez uma caridade, que não é caridade, é um compartilhamento. Quando você pega uma roupa que você não usa mais, que você dá para alguém, você está fazendo um compartilhamento. Você está diminuindo a quantidade de lixo no mundo. Na verdade, que é uma coisa que vai retornar para você mesmo. Quem joga a roupa fora, Nossa Senhora, é uma pessoa que quer aumentar o lixo no mundo. É uma pessoa que quer... eu, por exemplo, né? Aqui no Brasil é difícil isso, mas vocês sabem que eu trabalho muito fora do Brasil, em Portugal, na Suíça, enfim, eu trabalho em outros lugares. Eu gosto muito de ir aos brechós lá, comprar, entendeu? E muita gente compra, muita gente compra. Brechó na Europa não é só para pobre, não é para pobre, para rico, é para todo mundo. Por causa do nível de consciência que as pessoas têm. Em vez de eu botar mais uma roupa nova dentro de casa, não é o que elas fazem, aquelas roupas que elas não querem usar mais, elas vão e levam. E ali elas ganham o direito de pegar uma peça, ou pegar duas peças, e ali elas já pegam aquela peça ou duas, entendeu? Para repor, porque é diferente, está mais atual, ou engordou, ou emagreceu, enfim. Leva essas duas peças e muitas vezes compra mais duas ou três ali, para poder repor. Aí, se não tem o que ela está procurando, ela vai e compra numa loja. Porque senão a gente vai fazer ao lixo que o mundo está. Não é? É difícil aqui. É verdade o que eu estou dizendo. Nos países da Europa, em quase toda esquina tem um brechó. Quando você dá uma roupa a alguém, você está fazendo um compartilhamento. Entendeu? É um compartilhamento, não é uma caridade. Se você jogar aquela roupa no lixo, de alguma forma, aquela roupa vai voltar para você. Olha os rios como estão entupidos, as bocas de lobo. Quanto pano se vê jogado na rua do Brasil? Muitos. Muitos. Não é? Então, você já usou aquela roupa, não quer mais, ou você vai jogar no lixo. Tem gente que joga no lixo. Ou você vai jogar no lixo, ou você vai procurar uma pessoa para dar. Então, isso é um compartilhamento. Então, tem muita, mas muita coisa, gente, que a gente acha que é caridade, que é apenas um compartilhamento. É raro, assim, a oportunidade. Eu acho que é mais uma caridade
você vê o prepotente falar e depois dizer assim, obrigado, eu aprendi isso com você, do que você dar toda a roupa de sua casa para uma pessoa pobre. É um compartilhamento. Pergunta? Antiquários e brechó. Qual o risco de pegarmos energia negativa caso haja nestes objetos? Existe muita probabilidade de você pegar uma coisa negativa, como do mesmo jeito que uma pessoa vai na sua casa e pode pegar uma energia negativa ali também. Né? É porque a gente nunca pensa que dentro da nossa casa, as nossas brigas, as nossas mazelas, as nossas mesquinharias familiares, as nossas coisas não geram energia negativa dentro da nossa casa. Muitas vezes tem residências que têm energias muito mais negativas do que um antiquário. Vai que um antiquário é um iniciado, entendeu? E ele sabe como fazer a limpeza energética do antiquário dele. Né? Então, existem as limpezas energéticas. No próximo encontro, por exemplo, eu vou estar falando de uma com vocês. Estou falando de uma com vocês no próximo. Vocês já estão mais maduros para poder entender. Porque às vezes as pessoas fazem uma limpeza e elas acham que é só a atitude de ficar fazendo assim, fazendo. Né? Meu iniciador chamava fazeção. Mas são encontros como esse que vocês vão abrindo espaços mais internos, que quando você for fazer uma limpeza, você vai ver que você está mais diferente. Se você consegue enxergar que muita coisa não é caridade, é só compartilhamento, nossa, você deu um pulo de crescimento aí. Deu um pulo na iniciação imensa. Se dentro de você fez, é verdade. Se não fez, continuaremos a falar. Você vai trazer a pergunta, eu vou fazer até o momento de você ver. Enxergar que é um compartilhamento. Estão doidos para saber como que faz para limpar as coisas do brechó. Vou ensinar. A primeira coisa, que eu já estou ensinando, a primeira coisa é você lembrar que na sua casa também tem energia negativa. Aí muitas vezes vem uma energia negativa de lá que é igual à da sua casa. Não mudou nada. Agora, se a energia negativa é diferente, pode ter um atrito. E se veio com uma energia positiva, tem gente também que tem energia positiva e entrega a roupa no brechó, e são pessoas... Eu acho que uma pessoa que entrega uma roupa no brechó, que vai trocar roupa no brechó, já tem uma coisa legal nela, né? Eu acho que já tem aí uma coisa legal. Eu, sinceramente, acho. Uma pessoa falou aqui, inclusive numa roupa novinha pode ter energia densa. É mais fácil. Feitas com trabalho indigno. Exatamente, com trabalho indigno, né? Essas lojas que vendem as roupas caríssimas para as pessoas comprarem e paga miséria aos chineses, miséria aos bolivianos, miséria... Entendeu? Vocês sabiam que isso existe? Se não sabiam, se informem, porque o iniciado, a qualidade do iniciado tem a ver com a capacidade de informação dele também. Às vezes uma roupa nova tem mais, eu limpo mais roupa nova do que roupa que eu pego em brechó. Vocês não acham? Iniciação vai botando tudo no lugar, gente. Pelo menos era a sensação que eu tinha. Quando estava sendo iniciada, estava nessa fase de conversa, de estudo de textos. Eu que escrevi esse. Esse texto, o Baltazar fazia assim, agora escreva um texto sobre tal coisa, manda para mim. Aí eu escrevia aqui, ele lia, gostando de ver. Outros ele dizia assim, não, vamos conversar mais sobre isso. Né? O meu iniciador também. Aí chega a hora que eu vou pedir a vocês uma redação, um texto, sobre algumas coisas que a gente conversou aqui. Porque é através dessa materialização do papel, porque aquilo que a gente sabe muito pouco, a gente não consegue escrever nenhuma linha. Mas aquilo que a gente sabe, a gente consegue escrever. Pode não escrever com poesia, pode não escrever com letra bonita,
mas sabe escrever. A escrita, quando a gente materializa uma coisa na escrita, vê se você consegue escrever eu te amo para quem você não ama. Uhum. Só se a hipocrisia for muito grande, né? Muita reflexão com a aula de hoje. Consigo ter outra visão depois dela. Eu também. Eu também, que quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Isso é uma música, mas é verdade. Quanto mais a gente ensina, eu estou lembrando de tanta coisa aqui, da minha época, né? Tem muito tempo que eu não pego iniciados novos. Tem o último foi Daniel, né? Tem uns 2 anos. E assim, tem muita gente que fez iniciação comigo que está nesse grupo, sabia? Menina, eu tenho iniciada de 22 anos, 23 anos que se inscreveu nesse grupo de vocês. 23 anos de iniciação. De iniciação, que fez iniciação comigo há 23 anos atrás. Outro dia eu estava conversando com eles aqui num Zoom e me disseram, eu estou fazendo o grupo de iniciação. Eu digo, eu cheguei até a dar risada. Lu, mas quanto mais a gente ouve, eu digo, você tem razão. Quanto mais eu falo, eu também aprendo. Enquanto eu tiver o que aprender, eu vou ter vontade de fazer iniciados. Que foi a pergunta que eu me fiz depois do Francisco. Eu quero, eu devo ter alguma coisa para eu aprender. Preciso revisar. Então, vamos embora. É assim que é. Querem saber mais sobre a força trina qualquer hora dessas? A força, vamos falar. Mas, de cara, já fiquem sabendo aqui. Quando o nosso emocional e o nosso mental ficam brigando, o nosso espírito fica recluso lá dentro. E a gente fica meio com a casca vazia mesmo, né? Sabe, eu criei até uma frase para brincar com minhas alunas, dizer assim, eu amo aquele desgraçado. Que é aquela menina que ama um namorado que só faz mal a ela. Então, quer dizer, o espírito não está presente, que se o espírito estiver presente, vai ter força de interditar aquele relacionamento. Como é que uma pessoa pode amar uma coisa que ela chama de desgraça na vida dela? Ainda mais essa palavra pesada, misericórdia. A gente que é baiano, morre de medo de falar essa palavra. Entendeu? É porque o espírito não está presente. Então, quando a gente começa a ter mais equilíbrio e não tem tanto atrito interno entre o mental e o emocional, entre o chakra frontal e o chakra cardíaco, o nosso espírito naturalmente vem para fora. Vem para fora. E aí vive mais com o emocional. Quando o emocional vê que uma coisa não dá certo, dá a força para aquela pessoa interromper. É isso. Este período que vocês estão passando é um período importantíssimo, que é o momento que o meu iniciador dizia assim, sabe o lápis e a lapiseira? Quando a gente compra o lápis, todas as 2 pontas são iguais, né? A gente compra um lápis, ele é redondo aqui na frente, lápis novinho, ele é redondo aqui na frente, não tem nem ponta ainda para escrever. Então, quando a gente está fazendo, tem cursos que a gente está fazendo, tem coisas que nós estamos fazendo, que a gente pega o lápis aqui, vai fazendo a lapiseira. Daqui a pouco a gente já está com a ponta do lápis para poder escrever. E se você tiver pressa, essa ponta do lápis na lapiseira vai quebrar toda hora. Daqui a pouco você acaba o lápis e não fez a ponta dele. É por isso que a pressa não é boa, nunca. Principalmente no processo iniciático. Beijos, queridos. Com amor mesmo, com amor mesmo. Faço isso aqui com todo o amor do mundo. Se eu puder ser útil na vida de vocês, ainda mais nesse momento que tem tanta gente inútil fazendo tanta coisa de ruim na vida dos outros, eu vou agradecer a vocês ter me dado a oportunidade de ser útil. Com gratidão. Alu Gamache. Uma gratidão, é sincero, muito sincero o que eu estou passando para vocês aqui. Muito.